Fala, crias! Mais um episódio que a gente vai estar gravando aqui. E hoje mais do que especial, porque eu repetidamente falo, né? Todo meu episódio é especial porque eu estou trazendo pessoas e pessoas que eu vou encontrando pelo caminho, pessoas de comunidade que estão sendo indicadas por outros, mas hoje não. Hoje eu vou estar com o Pablo. O Pablo, aqui, a gente vai estar conversando muito, mas é um cara que a internet me apresentou, né? Eu, como CJR Design Visual, né? Fortalecendo o Pablo, que vocês vão saber a história do Pablo, né? E hoje, não só profissionalmente, é um amigo que eu tenho e hoje está patrocinando o meu podcast, né? Se apresenta pra galera aí, Pablo. Fala, galera. Meu nome é Pablo Souza, né? Sou professor de Muay Thai, né? Tenho um espaço de lutas, né? Sudoeste Fight em Itaipuaçu, né? Tem muita coisa boa para contar para vocês, né? Tenho certeza que vai ser mais um bate-papo aí de muita valia, né? Vai ser muito valioso para ambas as partes, né? E é um prazer, desde já te agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, né? Porque o papo já começou, né? O podcast já começou aqui na íntegra e esse cara aí é um cara diferenciado e só tenho que agradecer, irmão. É isso, eu falo para as pessoas que eu faço um pré-podcast, porque diferente de você aqui, que a gente já tem um diálogo, uma comunicação fora das telas, mas tem pessoas que às vezes ficam sem graça. Por quê, Pablo? Hoje a internet ela glamoriza muita coisa e um podcast é algo grandioso que as pessoas assistem pelo celular. Sim. E acham que nunca podem estar. E eu estou trazendo essa linguagem popular, essa comunicação nossa, de cria para cria, vamos dizer assim, para a gente tentar aparecer numa internet seletiva, né? Hoje você está vendo o seu projeto crescendo, que a gente vai entrar nesse detalhe, mas tem o UFC que é grandioso, e as pessoas acham que o UFC e tal, beleza, mas a gente pode fazer também algo acontecer, um movimento para que a gente se enxergue assim. Sem dúvida. Um dia o UFC começou pequeno. Sem dúvida. Algum design hoje grandioso começou pequeno. E eu tô trazendo essas pessoas no meu podcast, independente de números, eu falo muito isso, tá? Se já uma menina entrou em contato comigo, que eu tenho só 500 seguidores, eu falei assim, tá bom, vem. Aqui é o lugar. Eu quero que as pessoas entendam essa... Se ver importante na internet, não ficar admirando as pessoas pela internet, a vida do outro, a conquista do outro. Se veja como importante, apareça na internet. Se não for no podcast Postcria, no podcast de outras pessoas, grave-se mais falando sobre o que você faz, porque a gente não pode só contar com peixe agarrado no anzol, né? O nosso grandioso Deus, ele já dá a vara de pesca pra gente. Às vezes a gente não quer pescar. É diferente. Pablo, eu vou fazer aquela pergunta de cria que eu falo aqui, irmão. Você é cria da onde, cria? Então, eu nasci, né, em Itaboraí, numa comunidade chamada Reta Velha, né, e parte de pai, minha família toda de lá, parte de pai, parte de mãe, né, saí de lá quando eu tinha meus 8 anos, né, e foi assim que eu conheci o esporte, né, a partir dessa idade, né, eu comecei na capoeira, né, com 8 anos de idade. Comecei num projeto social e foi algo muito, muito prazeroso para mim, porque ali eu me encontrei, né? Aquela época era uma época completamente diferente, né? Lá em casa éramos 4 irmãos, né? E os 4 praticavam capoeira. E só que eu sempre fui uma criança muito, muito ativa, sabe? Sempre foi aquela criança, vamos dizer, levada, né? Aquela criança levada. Então, minha mãe sempre achou uma necessidade de me colocar em algum esporte que isso é melhorar, né? Então, eu comecei na capoeira e, além disso, eu era uma criança muito competitiva, eu não gostava de perder, sabe? Eu não gostava de perder, eu queria ganhar o tempo todo. E aí, o meu professor, né? Ele identificou isso e falou, cara, você tem que também conseguir ir para um esporte de competição que você pode se dar bem, porque você não gosta de perder, e a capoeira não tem muito isso, competição, o nosso grupo não tinha muito isso, né? Enfim, e aí foi aí que eu migrei pro kickbox, né? Pro Muay Thai, e aí é onde eu tô até hoje aí. E, Pablo, eu sempre falo aqui, gosto de mencionar muito sobre isso, né? Porque
da nossa idade de criança até hoje, passam-se muitas gerações, né? E a gente não teve essa modernidade que essa geração está tendo. E eu ressalto sempre que a minha infância foi muito saudosa, foi muito boa, né? Mesmo com todas as limitações. Eu passei um pouco de aperto porque meus pais tinham que trabalhar, não tive o melhor tênis. Videogame eu fui ter com 23 para 24 anos que eu comprei. Mas eu tenho memórias boas. E você, cara? A infância foi mais tranquila? Foi mais pesada? E você teve essas adversidades, mas o que molda o nosso caráter hoje também, né? Como é que foi essa sua infância? Cara, a minha infância foi muito boa, cara. Eu, como todo cria de comunidade, né? Eu gostava muito. Depois que eu saí de Itaboraí, eu lembro que eu voltava todas as férias para casa do meu pai e, adorava soltar pipa. Né, quando tinha competições de pipa, adorava soltar pipa, bolinha de gude, né, brincar de pique-se-esconde. Então era uma infância completamente diferente, jogar bola na rua, entendeu? Taco também, brinquei muito. Então, assim, era uma infância saudável que hoje se perdeu. Hoje não tem mais, infelizmente. Bola de gude vai virar acessório, né? Não tem mais. Enfeite de mesa. Exato. Então, assim, aquela época eu peguei uma época muito boa ainda, que tive uma infância muito, muito boa. Isso aí eu não posso reclamar, não. E, irmão, você mencionou aqui, né, que a forma da sua mãe te frear foi botar um esporte para tentar trabalhar isso em você. E teve o resultado, o esporte ele acabou te fazendo fazer menos travessura. Foi importante isso nessa fase? Claro que você não tinha entendimento como criança, mas hoje sua mãe te deu um feedback sobre isso. Pô, filho, o esporte ele serviu sim para você melhorar um pouco, né? Essa parte da levada que toda criança acha que tem dentro dela um pouco. Não, sem dúvida nenhuma. E eu sempre fui uma criança muito... Era levado, mas eu era muito tímido, né? Era difícil eu estar com outras crianças e o esporte ele me ajudou nisso, sabe? Eu consegui entrar no esporte, eu me apaixonei pelo esporte, consegui fazer amizades ali dentro do esporte, né? Eu acho que isso, para mim, na minha infância foi muito bom, né? Porque o esporte é aquilo, né? Inclusão, né? Quando a gente fala de esporte, não fala só de saúde. São várias coisas ali que ajudam a criança. Enfim, então foi muito bom para mim, sem dúvida nenhuma. Eu consegui desenvolver várias partes da minha infância ali. Eu também achei olhando hoje, eu vejo que isso me evitou a fazer muitas besteiras também. Por quê? Porque quando eu estava no esporte, às vezes eu tinha que fazer algo, podia estar na rua brincando, né, uma coisa ruim, mas eu estava treinando, sabe? Eu estava indo num evento de capoeira, eu estava participando de uma graduação, então estava sempre ocupado com esporte. E isso para mim foi muito bom, entendeu? Que evitou fazer muitas besteiras nas ruas, porque criança você sabe como é que é, né? E você falou nesse assunto, você já puxou um outro, claro, sobre a adolescência. Então o esporte ele te conduziu para uma pré-adolescência já mais tranquila, né? Desviando seus olhares e suas direções, porque, né, a gente só existe dois caminhos pra gente seguir na vida, o caminho bom e o caminho ruim. Exato. Então, se você não estiver comprometido com algo que te direcione sempre para as coisas boas, você acaba desviando para uma travessura, uma arte, coisas mais maliciosas, porque a gente está num mundo que propicia tudo. É escolha, você que faz a sua escolha. Então o esporte ele serve até para isso, né? Sem dúvida nenhuma. O esporte, para mim, foi, cara, o divisor de águas na minha vida. Hoje, tudo que eu sou hoje, né, o meu caráter, formação como homem, eu devo ao esporte, né? O esporte, para mim, é fundamental. Então, assim, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito, muito a chegar até aqui. E o esporte te conduziu a outros esportes, né? Que eu vi que você, dentro da capoeira, você começou já a se ir descobrindo outros talentos dentro do esporte para querer seguir, né? O esporte, eu sempre falo, o esporte ele vicia, né, irmão? Sem dúvida nenhuma. Foi o que eu falei, eu comecei na capoeira e depois eu migrei pro kickbox, né, pro Muay Thai, né, com o meu mestre, comecei na capoeira com o meu mestre Léo Pivete, né, depois eu migrei pro Muay Thai com o meu mestre Ricardo Lisboa, né, e foi algo assim, quando eu cheguei no Muay Thai, foi algo completamente diferente, assim, eu me deparei com um esporte completamente diferente, eu me apaixonei, assim, foi um amor à primeira vista. Por quê? Porque tem a competição. Como eu era uma criança muito competitiva, quando eu cheguei no Muay Thai, eu vi que, eu posso competir. Então, você participar da sua primeira competição, você ganhar a sua primeira medalha, e o cara chegar no microfone e falar o seu nome, isso é muito bom.
sabe? Então isso para um adolescente é muito bom. E, cara, o esporte ele depende muito de você, né? O quanto você se dedica, o quanto você quer fazer acontecer para conseguir alguma coisa, para conseguir chegar num pódio de primeiro lugar, entendeu? Para você ir viajar, conhecer outros lugares. Então, assim, isso foi muito bom para mim, o Muay Thai na minha vida. Foi Acredito. excelente. E, irmão, dentro desse pensamento competitivo que você carregou com você, e carrega, porque a competitividade saudável ela é muito boa pra gente. A gente não se acomoda quando a gente quer, não é nem competir, né? Não vejo nem dessa forma. Claro, na fase infantil e adolescência existe essa competição. Existe. De você buscar ser melhor para você, para sua academia, né? Ser referência. Que eu acho que isso é o que tem que ser passado dentro das academias. Eu falo muito com alguns pais que o esporte ele educa. O educador esportivo, ele não está ali para ter o melhor atleta para se exibir para uma outra academia, mas sim para ter a melhor pessoa para ele deixar no mundo, né, irmão? E quando que você parou, irmão, dentro desse conhecimento seu no esporte de você é um profissional? Porque chegou a adolescência, não é mais só competir, é começar a ver um monte de horizontes dentro do esporte, irmão. Não, sem dúvida nenhuma. É aquilo, né? O meu objetivo no esporte, o esporte é um leque de ferramentas, como você falou, né? Não é só a competição, são outras coisas, muitas coisas envolvidas. Mas cada um acaba se descobrindo e seguindo um caminho, né? Minha vontade sempre foi competir, né? Eu sempre identifiquei o que eu queria dentro do esporte, né? Minha vontade sempre foi competir, minha vontade sempre foi chegar num evento grande, né? Então, para isso, você tem que treinar muito, se dedicar muito. Só que hoje vivemos num país que o atleta ele não é tão valorizado, né? Infelizmente, o atleta não é tão valorizado. E para isso, você tem que não adianta só treinar, você tem que fazer outras coisas, tem que correr atrás do seu, né? Então, assim, eu às vezes tinha que lutar em São Paulo. Quem paga o custo? Né? Nem todo mundo tem um patrocínio, né? Já ouviu falar no patrocínio, mãe-trocínio? Nem todo mundo tem. Então, assim, nas primeiras competições é aquilo. Às vezes o cara faz uma rifa, sabe? Às vezes aquele cria ali que tá do teu lado te dá uma força, entendeu? Muitas vezes as pessoas vendem até roupa. Eu já vi amigos meus vender roupa, sabe? Pô, eu já vendi lata para pagar uma inscrição, latinha, minha mãe bebia, fazia churrasco lá em casa, eu pegava as latinhas, moleque, 12, 13 anos, amassava as latas e vendia, ali eu já sabia que eu tinha um valor de uma inscrição. É isso aí. Sabe? Ou você chegava ali e vendia, já estava também trabalhando do outro lado também, a comunicação, a venda, sabe? Então, assim, o esporte hoje, ele te ajuda em várias formas, né? E, cara, eu sempre segui por esse lado, e foi participei de várias competições, né? Eu me formei, né? Hoje eu sou grau preto, né? Já há 3 anos. E, cara, eu sempre trabalhei com alguma coisa, né? Comecei trabalhando em obra, trabalhei com obra, né? Já entreguei guia da região oceânica. Não sei se muita gente sabe, aqueles guias que você jogam, geralmente tem eu acho que o portfólio da cidade toda, sim, né? O guia da região oceânica. Como se fosse uma lista amarela que tinha antigamente, né? Isso aí. Já trabalhei como jardim, né? Jardinagem, né? Eu tinha um padrasto que ele era jardineiro, paisagista, eu trabalhei com ele, né? E também, como eu estava falando com você, já trabalhei na peixaria, né? Há 5 anos. E isso tudo, o trabalho estava na minha vida, o esporte estava caminhando junto ali, em prol de um objetivo, em prol de um sonho, né? E hoje eu tenho meu próprio espaço, que é a Academia de Luta Sudoeste Fight, né? Que, como eu te falei, me formei professor de Muay Thai e hoje eu administro um trabalho lá. Isso é bacana. Eu sempre falo aqui, essa semana ando na reflexão sobre a CJR justamente sobre isso, e foi bom você tocar nesse assunto. Muitos profissionais da área de design às vezes me questionam por que dos meus preços, e eu falo sobre valores. E foi o que você falou aqui. Hoje, o Pablo, para ele estar conquistando o que ele está conquistando,
vem fruto de trabalho. A gente fez um pré-podcast aqui e ele está citando até sobre isso, sobre trabalhar em peixaria e outros trabalhos, porque às vezes o que falta pra gente dentro de comunidade é o apoio, não só o da família. Sem dúvida. Então eu sempre falo para os empreendedores do bairro que tiver uma condição de ajudar um atleta, ajude, porque o nosso país não faz. Sem dúvida. E se você me permite, hoje eu tenho minha academia de luta, mas eu fui bolsista também, já limpei 2 academias de luta, tá? Já limpei uma academia de capoeira e já limpei uma academia de jiu-jitsu durante 3 anos. Tá? Na academia de jiu-jitsu, quem me conhece, quem é próximo de mim sabe, né? Hoje eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Do Ricardo Arona, né? Quem é do mundo do jiu-jitsu vai entender. E assim, eu lembro que eu estava no Muay Thai praticando, e aí veio um amigo meu, isso é uma história até bem interessante de falar, veio um amigo meu e falou assim, cara, você tem que treinar jiu-jitsu, o MMA tá crescendo muito, cara. E você é um garoto que se dedica, você já tem a capoeira dentro de você, é bem versátil, você tem que treinar jiu-jitsu. Eu falei, cara, mas a minha vida é tão corrida, eu tô trabalho 12 horas, venho pra cá, treino, como que eu vou treinar jiu-jitsu? Então ele falou, não, cara, mas aí você tem que achar um espaço, diminui Muay Thai, você tem que achar um espaço, mas aí você treina onde? Eu treino lá em Tapatiara, cara, eu vou te levar lá um dia. Aí eu falei, não, cara, quanto que é a mensalidade lá? Ele falou a mensalidade, eu falei, cara, não consigo pagar essa mensalidade. Infelizmente eu não consigo, minha vida é tão corrida, eu trabalhando e tendo que bancar a minha vida de atleta, porque é eu que tirava, sabe? Então não é fácil. E aí ele falou assim, não, vou dar um jeito. E aí esse cara, chegou 3 treinos depois e falou, cara, consegui uma boa pra você. Eu falei, boa? Falei, cara, eu cheguei lá, falei com o Ricardo, falei de Ricardo pra você. E ele quer te conhecer, cara. Ele quer te conhecer. Eu falei um pouco da sua história, ele quer lá te conhecer. Vamos lá no treino. Aí me levou no treino. Aí fui nervoso, né? Ricardo Arona, sempre admirei ele. Sempre um ícone, né, cara? É um ídolo, né? E eu sempre admirei, eu bem novo. Eu tinha 19 anos, era novo. E aí ele chegou e falou assim, não, o Rafael Coelho falou um pouco da sua história. Já que você quer treinar aqui com a gente, então eu vou te dar uma oportunidade, cara. Então você cuida da academia aí, que você vai poder treinar jiu-jitsu, fazer musculação, o que você quiser, e eu vou te dar todo o suporte. Aí você cuida da academia. E aí, dito e feito, eu aceitei na mesma hora, comecei a cuidar da academia durante 2 anos, sabe? Mas não larguei o meu trabalho, não larguei o meu Muay Thai, eu me desdobrava. E detalhe, hein? Com 17 anos para 18, eu fui pai. Caramba. Sabe? Então eu ainda tinha uma família ainda para cuidar. Entendeu? Eu ainda tinha uma família, mas eu nunca desisti dos meus sonhos. Sempre corri atrás, sempre achei que a luta podia transformar minha vida de uma forma ou de outra. Eu ia fazer a parada acontecer. Sim. Entendeu? Então o que eu fazia? Eu trabalhava de terça a domingo, depois do trabalho eu ia para os meus treinos, na segunda-feira era a minha folga, que eu tinha que limpar a academia. Então, a segunda-feira eu ia para a academia, limpava a academia, não era o dia todo, mas eu dava aquela limpeza na academia e ficava para os treinos, sabe? Então, assim, foi assim durante muito tempo, né? Então, porque hoje as pessoas me veem que eu com meu próprio espaço, eu com minha academia, mas eu já limpei algumas academias, entendeu? Já tive do outro lado, então, assim, eu estou conseguindo, estou fazendo a parada acontecer, então acredito que você também pode, né? Você que está começando agora, às vezes, no início, as coisas nem tudo vão dar certo, você tem que estar pronto para isso, né? Mas você tem que persistir que não é fácil. Irmão, muito importante isso que você falou, porque eu bato numa tecla dessa valorização, né? Hoje um atleta, ele se torna ícone da internet, ele não limpa a academia, né? Os status dentro do Instagram acaba tirando todo o molde do que é arte marcial. Porque ele vai olhar, mestre, eu tenho 100 mil seguidores, eu vou limpar o chão da academia? Sabe? Tem coisas que não se modernizam, eu bato nessa tecla direto. Tem coisas que tem que perpetuar, né? Sem dúvida. E acho que essa disciplina da arte marcial é uma. Eu bato muito nessa tecla. Eu tenho o Matheus Rian aí, que é o 01 da CJR, né? Que eu conheci no sacolão aqui da esquina do estúdio. E eu falava com ele, irmão, você é profissional.
onde eu falo que o meu trabalho ele é um trabalho social. E eu comecei a trabalhar a rede social dele com arte. E eu acho isso importante em mim, essa comunicação que eu carrego, porque eu sei dessa dificuldade que nós, né, no bairro, não damos para um atleta. A cultura do nosso país de valorizar é quando o cara bate 100 mil, quando o cara vai para o exterior, quando ele começa a aparecer nas mídias, aí todo mundo quer injetar grana por visibilidade, em vez de construir histórias. Sem dúvida. Né? E a gente vai chegar até nesse assunto como foi essa JR com a Sudoeste, porque você me procurou como profissional e eu fui humano. Falei, pô, irmão, posso fazer isso por você porque eu tenho luz para pagar, né? E não me importei se era abaixo das minhas despesas, eu vi a importância de ajudar alguém, né? E, irmão, você se moldou como atleta, você fez todo o serviço possível para poder se manter como atleta, que a gente levantou essa pauta aqui. E, Pablo, eu queria descobrir de você agora como é que foi essa virada de chave de abandonar um CLT, porque você foi pai novo. Acho que isso é uma grande dificuldade até para você hoje. Hoje você fala com orgulho, mas foi até uma dificuldade de você decidir, porque você tem que botar comida em casa. Sem dúvida. O esporte, ele teria que, naquele momento, te manter para botar comida em casa. Como é que foi isso, irmão, na sua cabeça, de ter que parar o CLT, que é a sua fonte de renda, para investir no esporte e sustentar uma família? Como foi para você parar isso? Como é que você falou assim, não, vou ter que parar, porque o esporte ele pode me dar mais, mesmo que eu perca aqui agora? Cara, foi uma decisão muito difícil, né? Uma porque eu vim de uma família, né? Minha mãe sempre deixou bem claro para mim é o seguinte, serviço bom é serviço de carteira assinada. Cultura era essa, Ela irmão? sempre deixou bem claro para mim isso, sabe? Então, assim, às vezes você tem um apoio até um certo ponto. Daqui para lá, você não tem mais apoio, sabe? Então, eu nunca desisti de buscar, eu sempre soube o que eu queria, né? E aí teve uma vez que as coisas não estavam fluindo, as coisas não estavam indo bem, e até no trabalho mesmo, eu tive uma ideia de falar pro meu patrão, né, da época. Eu falei com ele, cara, eu vou propor um acordo para ele, eu já estava com uma ideia, um pensamento de sair. Falei, cara, eu vou propor um acordo. Só que a empresa, ele nunca tinha feito acordo com ninguém, sabe? Ele nunca tinha feito acordo com ninguém. E aí eu subi no escritório dele e falei, cara, tô querendo fazer um acordo, porque você sabe que eu sou atleta, sou lutador de Muay Thai, e aí eu tô querendo fazer uma viagem para Tailândia, e eu quero fazer esse acordo para pegar esse dinheiro e ficar 2 meses de lá. E aí ele pensou, ele falou, pô, mas a Semana Santa tá chegando, como é que eu vou fazer acordo com você e você vai embora? Aí eu falei, não, é o seguinte, você faz acordo comigo após a Semana Santa. Você fazer um acordo, eu sabendo que você vai fazer acordo comigo, a gente faz esse acordo, após a Semana Santa eu vou embora. Aí ele foi, cara, eu nunca fiz acordo com ninguém, mas eu vou fazer um acordo com você porque eu vejo que esse negócio de luta vai dar alguma coisa. Aí ele foi lá e fez acordo comigo, passou a Semana Santa, fez acordo comigo, eu saí. Só que todo quem pratica Muay Thai sabe que todo sonho de um praticante de Muay Thai é conhecer a Tailândia, que é de lá que é o berço, né? É o berço, sabe? É o berço. Então, eu já tinha isso comigo. Só que o custo é alto. É muito alto. Quem sabe, para se manter lá 2 meses, é muito alto. Só a passagem, você vai gastar um dinheiro. Mas eu, trabalhando aqui, trabalhando ali, guardando um dinheiro, poupando, eu falei, não, eu vou. Só que, no meio do caminho, as coisas desandaram. Sabe, eu tive um problema na família, né, com um irmão meu, e aí tive que ajudar esse irmão, foi uma escolha minha, que até nisso a luta, ela te ajuda, né, você ser um bom amigo, porque um faixa preta, na minha opinião, é isso, tá? Faixa preta, ele tem que ser um bom amigo, ele tem que ser uma boa pessoa dentro e fora do tatame, não é só dentro do tatame, sabe? Ele tem que ser uma boa pessoa dentro e fora do tatame. Faixa preta para mim é exemplo, entendeu? Então, até nisso eu carrego isso comigo. Então, eu tive que ajudar esse irmão e eu não fui para Tailândia. Não fui para Tailândia e também não voltei para o trabalho.
Caramba. Não voltei pro trabalho, tinha feito acordo, não fui pra Tailândia, não voltei pro trabalho. E isso foi um baque lá em casa. Minha mãe falou, não, como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Você tem que estar trabalhando de carteira assinada, é o que te vai te dar, ela usava uma palavra muito, é o que vai te dar segurança. Entendeu? Não, mas eu tenho um sonho de correr atrás, eu vou começar a dar aula, daqui a pouco as coisas vão acontecer. E ela falou, não, você tem seu filho, você tem tua esposa, como é que você vai fazer? E, cara, eu segui, comecei a trabalhar como personal, vou chamar de personal aqui, a outra ali, né? Comecei a trabalhar também com capoeira, eu sou professor de capoeira hoje, comecei a trabalhar na escola como professor de capoeira, só que era aquilo, né? Não era garantido. Às vezes tinha, às vezes não tinha, entendeu? E aí eu fui tentando ganhar meu espaço, mas criei um problema dentro de casa. Acredito. Né? Criei um problema muito grande dentro de casa, que minha mãe falou, cara, do jeito que tá, não adianta, porque lá em casa era aquilo, né? Serviço bom, serviço de carteira assinada, e você tem que ajudar em casa. Todo mundo pagava uma conta. Isso era desde cedo. Todo mundo pagava uma conta. Eu trabalho desde novo, então eu dava ali R$100 para casa, o outro irmão dava mais 100. Isso, hoje eu vejo que era muito bom, porque fez a gente criar uma responsabilidade. Isso é muito bom. Mas naquela época você não pensa assim, o que eu tenho que dar, sabe? Então, assim, isso foi muito bom e hoje eu vejo que a gente criava uma responsabilidade. Mas, enfim, foi algo muito difícil, cara. Muito difícil, mas eu não me arrependo, né? Eu já tô aí na estrada, né? Tentando conquistar o meu espaço, né? Sempre com o pé no chão, né? Como eu te falei, comecei a dar aula de personal, comecei a dar aula em algumas academias, até ter o meu próprio espaço, entendeu? E aí tô seguindo. Pô, bacana. Pô, Pablo, que história, né, mano? Que história. Isso que eu sempre falo, né? O resultado final é o que impressiona a galera. Por isso que é a importância desse podcast. A gente precisa, né, batendo nessa tecla que vocês estão vendo aí na minha rede social, se enxergar mais. Ver é fácil, todo dia a gente vê alguém. E até pré-julga, né? Quem vê o Sudoeste Fight hoje, né? Às vezes não vê o osso que foi para construção. E é o que eu falo sempre, né, cara? A nossa rede de apoio vem da família. Mas não culpe a sua família por, às vezes, ela abandonar essa rede de apoio, porque a cultura que ela teve no passado foi essa, né? O que acontece, Pablo, é que a gente fura uma bolha. Você enxergou além do muro que a família construiu. Sem dúvida. E se você me permite, quando eu fui montar a Sudoeste Fight, você já teve lá uma vez, né? Viu que é uma casa. E quando eu fui montar, eu lembro que eu fui ao mercado, e aí eu voltei, eu tive essa ideia na minha cabeça, e aí eu falei para minha esposa, eu falei o seguinte, eu vou montar no meu centro de treinamento aqui em casa. Aí ela virou para mim, ué, aqui? Eu falei, não, eu vou montar aqui. Ela falou, desde que você não tire minhas árvores, né? Que você viu lá que tem árvore. Ela, desde que você não tire minhas árvores, dá para montar. E aí eu tava já dando aula, mas aí veio o quê? A pandemia. Caramba. Quando veio a pandemia, travou. Só é presencial, né, irmão? Travou muita coisa. Precisa de pessoas, né? Eu preciso de pessoas. Então eu falei, cara, veio a pandemia. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei, a gente não sabia muito o que ia acontecer. A gente não sabia. E aí eu continuei dando minhas aulas particulares, tá? Na capoeira, onde eu dava aula de algumas escolas, depois entrou o sistema online, eu passava aulinhas online, as crianças faziam em casa, né? E aí eu comecei, cara, com 16 placas de tatame. Lá. Comecei com 16 placas de tatame, comprei essas 16 placas, coloquei lá, sem aluno nenhum ainda, entendeu? Mas eu coloquei na minha cabeça o seguinte, quando isso tudo acabar, pessoas precisam de pessoas, e as pessoas vão querer estar junto, entendeu? Então, isso aqui vai ser um diferencial. Você viu lá um espaço aberto, ar livre, isso vai passar segurança para as pessoas, né? O ambiente que tem animais, né? Lá eu costumo dizer que é o seguinte, o meu objetivo é que você chegue na Sudoeste Fight e se sinta em casa, né? Você vai chegar lá, você vai ver
um passarinho, você vai ver um gato, você vai ver um cachorro, entendeu? Você vai chegar lá, vai ter um cafezinho, coisas que tem em todas as casas. Qual casa hoje que não tem um bicho, não tem um animal, entendeu? Então, esse foi o meu objetivo. Então, comecei com 16 placas de tatame, conquistei o meu primeiro aluno, sempre falando do projeto da academia, né? E isso foi muito importante. E eu sempre deixei bem claro, antes para minha esposa, que hoje foi a pessoa que me apoiou desde sempre, eu sempre falei para ela, falei, ó, daqui vão sair sócios, daqui vão sair verdadeiras amizades, daqui vão sair parcerias. Eu vou fazer Sudeste para transformar vidas. Dinheiro é uma consequência. Dinheiro é uma consequência. Mas era sempre tentar mudar a mentalidade das pessoas. Entendeu? Transformar a vida das pessoas através da luta, através do esporte. Entendeu? E hoje nós somos uma academia que virou referência dentro da cidade. Acredito, irmão. Viramos referência. Hoje vamos fazer 5 anos. Entendeu? Conseguimos comprar um terreno ao lado, sabe? Conseguimos comprar um terreno ao lado, você viu lá a extensão do terreno, entendeu? E hoje nós atendemos quase 200 alunos. Você falou um negócio aqui que eu ia já entrar sobre essa questão. Quando você vê que a rede de apoio familiar da sua mãe, você já era pai, né? E você vê que a instrução que ela dava era pouca para o que você tinha como sonho, como meta. Entra a sua esposa, né, cara? Ela é acho que os alicerces que fez você se sentir firme para prosseguir, né, irmão? Porque também tem isso. A esposa poderia falar, você tem que trabalhar, porque não posso esperar acontecer. Sem dúvida nenhuma. Né, irmão? Então acho que ela chegou também naquilo. Pô, eu não posso deixar ele desprotegido agora. Sem dúvida. Por quê? Foi a pessoa que ficou do meu lado, né, cara? Quando eu tentei fazer essa virada de chave, como você me perguntou antes, sair do CLT para empreender. Foi ela que ficou do meu lado, entendeu? Ela, cara, que sempre correu atrás junto comigo. Às vezes... Sonhou o seu sonho, né? Sonhou o meu sonho. Hoje ela larga tudo para viver o meu sonho. Você viu lá no nosso... Pô, a correria danada é ela. A correria que entendeu? A dedicação. Pô, o último evento ela nem dormiu. Ela ficou acordada ali, fazendo as coisas, ajudando. Ou seja, cara, ela é minhas pernas, entendeu? Sem ela, nada disso seria possível, entendeu? Então, assim, ela, sem dúvida nenhuma, foi uma peça-chave, foi fundamental para isso tudo estar acontecendo. Eu vi pessoalmente, né, você sempre mostrar esse carinho, que não é uma obrigação, mas você vê isso como uma grande importância, o reconhecimento, né? E vindo de alguém que você casa para ter essa pessoa para somar, e ela soma muito na sua vida, né, irmão? Isso é importante. Eu sou muito observador. E acho que o sucesso vem disso. De tudo que você falou, Pablo, você não é só uma academia de lutas. Você é um lar que acolhe. Isso é muito importante, né? Você não quer ali que dali saiam os melhores competidores, mas o melhor cidadão. Exato. Né? Você trabalha a criança para ela ser um adolescente, um adulto, e você soltar na sociedade com todo ensinamento, né? Você não tem obrigação de educar filho de ninguém, mas você tem a sua responsabilidade na formação dele para a sociedade. Irmão, e como é que surgiu, cara, o nome Sudoeste Fight, cara? Como é que foi essa criação de parar para pensar sobre algo para materializar para o sucesso, né? Cara, foi muito difícil construir o nome. Às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Quando você vai montar uma empresa, algum negócio, você tem que dar um nome. E, cara, o nome é muito difícil. Você vai ficar 3, 4 meses aí, às vezes, para conseguir o nome da sua empresa. Se não vier na mente, ou se não se encaixar, não adianta que não vai, porque você fica com vários receios, você fica com medo das críticas, as pessoas não gostarem, então influencia muito. Mas eu tive, cara, isso tudo, você vê que tudo tá ligado ao esporte, né? A minha esposa, voltando um pouco, eu conheci na capoeira. Então, a minha esposa é da capoeira, então o esporte me deu meu bem mais precioso hoje, né? E pro nome do meu negócio, eu tive um amigo, né, o nome dele se chama Mena, né, que é um companheiro meu de treino, de Niterói, e eu liguei pro meu mestre, falei, mestre, tô querendo abrir um espaço, mas eu não tô conseguindo o nome.
Ele, cara, liga pro Mena, que o Mena entende, tem seu próprio espaço também, a Niterói Fight House, e ele vai conseguir te ajudar. Aí eu fui até a casa dele, aí bati lá, falei, Mena, é o seguinte, estou querendo abrir um espaço de luta, preciso que você me ajude, cara, encaixar um nome. Aí ele, não, vou ver o que eu consigo fazer aqui. Aí ele foi, olhou, daqui a pouco ele mandou uma mensagem. Aí falou, mas mandou umas 2 opções. Aí falou, eu pensei no Sudoeste Fight porque aí tem vento, praia. Aí ele botou umas rosas dos ventos. Aí eu falei, cara, eu gostei desse nome, Sudoeste Fight. Aí ele botou, cara, muito bom. Aí ficou esse nome, apresentei para algumas pessoas, para minha esposa, ela gostou também. E eu falei, cara, esse nome acredito que vai pegar, as pessoas vão gostar. E aí ficou esse nome, Sudoeste Fight, que é mais conhecido hoje como Casa da Luta, da Ipuaçu, né? Então, assim, hoje a marca está espalhada pela cidade toda, né? Os alunos gostam de vestir a marca, acham um nome muito bacana. E é isso, foi daí que surgiu, foi um amigo que... Ficou uma marca forte, né? E um nome bem chiclete, que a gente chama, né? Que cola na tua cabeça que o Sudoeste faz. É igual o Puscria, né? Puscria foi uma ortografia errada, mas é que é a falada. Puscria. Você para no meio da rapaziada, a rapaziada não fala para os cria. Puscria. Né? E eu fiquei com isso na cabeça também. Acho comunicação simples, né? Bateu. E, irmão, e para chegar nessa mentalidade hoje, Pablo, de criar eventos, porque criar um evento de lutas é uma coisa, mas você está criando algo marcante para a história da luta, não só onde você mora. Eu creio que você está alcançando olhares, porque eu tive o prazer de ir. Eu até postei na minha página da CJR, que é o trabalho que eu amo fazer. Porque pessoas gostam de estar com pessoas. Então a nossa comunicação é muito bacana. A mensagem de semana, irmão, sei como é que tá teu corre aí, cara. Quando puder, falei, Pablo, tô agarrado mesmo, mas vou dar um jeito. E não tem hora. As pessoas que eu gosto, eu não quero que elas tenham limite de me escrever. Bateu um troço na cabeça meia-noite, manda lá que se eu não ver, eu vou... o Pablo. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer a arte do Pablo, porque não é uma responsabilidade, não é uma obrigação. É o companheirismo. Acho que isso é muito importante pro trabalho, né? Como eu falo para você, Pablo, manda para mim para eu poder ter um tempo de criar, que eu gosto de criar a tua arte. Você vê. Acho que eu tô com você desde o primeiro movimento do Sudeste. Desde o primeiro. Dá licença, tô desde a primeira edição. Então, eu vou até fazer um compilado de arte para eu fazer uma edição do primeiro até agora. Eu me preocupo com a identidade visual da marca dele. Eu faço sempre uma construção, mas eu gosto de pensar para fazer. Sem dúvida. Porque para mim é muito importante, cara. É isso que eu falo, a importância do Sudoeste, tá? De você... Como você pensou em fazer algo para dar continuidade. Não é só um evento de luta de bairro, vamos dizer assim. É o que você está fazendo, cara, para alcançar logisticamente grandes coisas. As pessoas vão querer se deslocar para Itaipuaçu para participar. Já estão fazendo isso, né, Pablo? Eu creio que seu telefone aí, seu contato está forte para isso. Como é que você pensou nisso? Calma aí. Tem a Sudeste Fight, eu dou aula, mas eu quero fazer um evento. Como é que foi isso, irmão? Então, isso, muito boa pergunta, né? Isso foi... Eu sempre tive isso em mente. Sempre tive uma vontade, um desejo de fazer o evento. Mas na vida são etapas, a gente não pode pular etapas, né? Eu sempre tive em eventos. Meu mestre sempre costuma dizer, ele usou no último momento que eu estava com ele em público, ele sempre falou que... Ele costuma dizer que eu sou funcionário da luta. Já competi na capoeira, no jiu-jitsu, no muay thai, kickbox, MMA. Então ele sempre fala que eu sou funcionário da luta, né? Então, em todos os eventos que eu passava, eu via às vezes muita desorganização, sabe? Eu vi que alguns eventos deixavam a desejar com os atletas, com o público, sabe? E eu sempre fui um cara muito observador, sempre observei muito. E eu sempre falei, isso aqui daria para melhorar, isso aqui daria para fazer dessa forma, sabe? Então, assim, eu vendo isso, eu falei, cara, eu acho que eu posso organizar melhor, sabe? Eu acho que eu posso entrar e organizar. E aí eu decidi fazer a primeira edição do Sudoeste Fight Arena, né? Que foi um desafio muito grande, porque você ser atleta, isso depende muito de você, o quanto você está disposto a pagar o preço. Você ser treinador
é muito difícil também. Você já tem que entender sobre pessoas, entendeu? Não é só você tem que entender sobre pessoas e cada um reage de uma forma. É o quanto você também está disposto para fazer o seu trabalho dar certo. Agora, quando você fala em fazer um evento, ser um promotor de eventos, são coisas completamente diferentes. Pega algo maior, né? Algo maior que você não é ensinado na academia. O meu mestre não me ensinou a fazer um evento, entendeu? O meu mestre não ensinou a fechar um contrato, sabe? Então, isso é um desafio muito grande. Então, eu sempre fui um cara com muita coragem, né? Deixando bem claro, fui um cara com muita coragem. E aí eu tive essa visão de fazer esse evento, cara, e eu fiz, né, a primeira edição, né? A gente conseguiu, tivemos uma dificuldade de casar as lutas, porque toda a primeira edição as pessoas ficam... Ninguém dá o crédito logo de primeira. Então, assim, a primeira edição a gente casou 18 lutas, né? Mas foi um sucesso, a gente conseguiu atingir um público muito bacana. Aí eu fiz a segunda edição, né? E eu sempre deixo bem claro o seguinte: Sudoeste Fight Arena é um evento que veio para ficar. É um evento que, assim, geralmente as pessoas fazem um evento aqui, o outro só acontece no ano que vem. Depois, em 6 meses. Não. A gente está tentando manter o quê? Uma escalas de evento, em 3 em 3, em 2 em 2, enfim. Então, eu fiz a primeira edição, casei 18 lutas, fiz a segunda, a gente conseguiu casar 32 lutas. A terceira, conseguimos casar 40 lutas. E a última agora, a quarta edição, casamos 60 lutas. Sei bem. Ou seja, edição firme. A gente conseguiu bater um recorde de público, foram 1.300 pessoas passando ao longo do dia todo. Foi de 8 da manhã até meia-noite a última edição. Caramba. Então, assim, foi um recorde de público. Eu fiquei muito contente, muito satisfeito. E, assim, todo evento a gente procura melhorar. Não só a estrutura, mas a organização, porque é algo novo, né? A gente sabe disso, que tem muita coisa para ser feita, né? Mas eu sei muito bem o que um atleta precisa. É isso que é importante. E o nosso modelo de eventos lá, você viu a primeira edição, o que a gente consegue fazer? A gente tem espaço kids, nós temos praça de alimentação, nós temos música ao vivo, sabe? A gente já teve o trap, a última edição a gente teve o samba, a terceira edição agora a gente vai ter um rock, o Thunder Rock vai estar lá com a gente, é uma banda bem conhecida dentro da cidade, entendeu? Então, assim, o nosso objetivo é levar entretenimento, é conforto para o público presente, é conforto, respeito para o atleta e para o treinador. Esse é o nosso objetivo, organização, né? E eu acredito que com esse modelo a gente vai chegar muito longe, né? E como você falou, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão se interessando por evento, né? Estamos recebendo muitas propostas, né? A gente conversou antes aqui na íntegra. Então, assim, eu acredito que é um evento que está no início, mas um início bem positivo. E sabe o que eu acho bacana? Nessa íntegra, a gente conversando aqui, é essa valorização às pessoas que abraçaram o projeto. Porque um projeto, quando ele começa pequeno, nós começamos pequeno, né? Sem dúvida. O projeto, ele requer muito disso. O Puscria hoje, eu tenho orgulho em falar, 99% do Puscria hoje foi doação. Nem falei isso pra você, mas foi muita doação. Banner, mesa, cortina, cadeiras. E isso é muito importante. Como para você, ter pessoas que... E no caso dele foi bem especial, tá? Vou estar abrindo aqui essa informação, né? De pessoas cavarem chão com ele, né? Ir junto com você, caminhar junto com você. A gente ter pessoas que acreditem não no que vão ganhar com o projeto, mas sim sonhar para ver acontecer e se sentir feliz parte daquilo. E você tem uma equipe, né, que vestiu a camisa, né, irmão? Sem dúvida. Quando você não tinha o que oferecer, a não ser a luta, a motivação, a reeducação. Tem pessoas que estão ajudando ele hoje, que foram inseridas dentro do esporte para melhorarem como pessoas, e acho que elas têm essa gratidão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa equipe que está com você aí, irmão. Sem dúvida nenhuma. A Sudoeste Fight, antes do evento, ela já se baseia nisso, né? A nossa academia, o nosso espaço foi construída, está sendo construída através dos alunos. Teve salas que foi os alunos que ajudaram a construir,
sabe? E até a última reforma que a gente fizemos, a minha esposa olhou assim e até falei com você sobre isso, ela falou, cara, olha que bacana. Tinha enfermeiros envolvidos, professores, sabe? Pessoas que nunca pegaram numa pá, nunca pegaram numa enxada, mas estavam ali ajudando, sabe? Estavam ali ajudando porque a academia, em algum momento, ajudou ela. Sabe, tá vendo o reconhecimento, tá tendo reconhecimento, tá vendo que é um trabalho sério, e então isso acaba fazendo o quê? Gerando que as pessoas tenham mais interesse para poder ajudar. E o Sudoeste Fight Arena hoje, a gente tem uma equipe de 35 pessoas, né? Caramba. Incluindo você também, que faz parte da equipe, eu considero assim, 35 pessoas que trabalham diretamente comigo. O evento é só dia 27 de setembro, mas ela já começou. O evento já começou, entende? Então, a última edição, eu tive alunos que ficou comigo de 8 da manhã até meia-noite, sabe? Ajudando, entregando, se dedicando, se doando o máximo para as coisas acontecerem, sabe? São tudo voluntários. Todos eles são voluntários, que acreditam no evento, que acreditam no projeto, que acreditam no meu trabalho. Então, assim, eu só tenho que agradecer, desde já eu quero agradecer meus alunos, que eu tenho certeza que vão estar acompanhando aí o episódio, né? Sem vocês, o Pablo não estaria onde está hoje, tá? Vocês fazem parte disso, né? Eu deixo muito claro, né, que vocês são a Sudoeste Fight. Sudoeste Fight não é só o Pablo. Vocês fazem parte da Sudoeste Fight. E isso é muito importante, tá? E é isso, cara. É muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação para fazer as coisas acontecerem. E, Pablo, conduzindo até aqui a conversa, é muito bom a gente falar, irmão, justamente disso. É um sonho sonhado e realizado através de muita luta, muita dificuldade. Irmão, você já chegou em algum momento nessa luta de fazer acontecer, que não é fácil, parar, irmão? De falar assim, acho que eu não quero mais isso pra mim porque tá tão difícil, tô me dedicando demais e não tô vendo resultados. Já parou pra pensar algum momento da sua vida de falar assim, amor, pra tua esposa, amor, acho que o sonho tá morrendo. Fala pra mim, irmão. Acho que dizer que o sonho tá morrendo é uma palavra muito forte, mas em largar, parar, já algumas vezes. Já porque, cara, hoje você empreender não depende só de você. Você lida com pessoas, cara. E lidar com pessoas hoje é muito difícil. E a gente que está empreendendo, a gente trabalha praticamente 24 horas. Entendeu? Se você me permite, ontem você estava me mandando uma arte, era meia-noite. Era 11 e pouca, meia-noite. Você até brincou, amanhã eu vou ter que gravar. Entendeu? E quando você foi descansar, eu vi ali, falei, cara, meia-noite está me entregando, e eu também estava respondendo alguns alunos, sabe? Hoje lá, eu acabo tendo academia lá, como eu falei antes com você, eu não ensino só jab direto, sabe? É muito mais além disso, eu me preocupo com o aluno, eu dou uma assistência para o aluno, sabe? Se o aluno precisar de mim, ele pode ter certeza que eu vou atender ele, sabe? E hoje tem muitos alunos lá que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, síndrome do pânico, sabe? Então a gente acaba dando essa assistência. Então isso requer muito esforço, isso requer muita dedicação. Porque é o Pablo para um monte de função dentro da Sudoeste Fight. Antes era ser um atleta profissional, depois ia ter uma academia, hoje tem um evento, então isso requer muito do Pablo. Exato. Independente das pessoas que possam ajudar, mas tem um cara que está pensando sobre tudo, né, irmão? E quando você se entrega por 100%, se doa, o cansaço vem. O cansaço vem, as dúvidas, elas surgem, né? Mas aí é que vem a base, aí com quem tá do teu lado, quem tá caminhando do teu lado. Aí onde entra a minha esposa, a Ana Luísa, fala assim, não, cara, a gente tem que continuar. Não é a guerra, é quem tá com você na trincheira. Lembra uns anos atrás que a gente sonhava com isso? Então, se eu pedir a lama, se eu pedir a chuva, eu tenho que saber me comportar na lama. É isso aí. Não tem jeito, foi o que eu pedi. Eu não pedi uma academia, eu não lutei. Hoje eu tenho. Eu não pedi um evento de luta, eu tô trabalhando para construir. O que tá acontecendo é fruto do seu pedido. É fruto do meu pedido, é muito esforço, então eu tenho que seguir. Então, assim, é normal vir esse desejo de essa sensação de, vou largar tudo. É o cansaço mental, né? É o cansaço mental, mas você tem que persistir, você tem que seguir em frente, porque eu acredito que vale a pena, entendeu? Hoje, a Sudoeste Fight Arena não é só pro Pablo,
Não é só pro Pablo. O último evento teve um momento no evento que foi muito bacana, que os pais vieram falar comigo. Eram casados, se separaram, né? Vou expor isso aqui para você. Eles eram casados, se separaram e sempre teve um contato distante. Tinha um filho, era um contato distante. E esse filho cresceu, treina lá com a gente, tá treinando e fez sua primeira luta. O garoto fez sua primeira luta. O pai e a mãe, o garoto tem 14 anos, eles nunca ficaram próximos um do outro. Só às vezes assim, aniversário. E o garoto lutou, eles ficaram do lado torcendo pro filho. O garoto lutou, ganhou, eles se abraçaram, se aproximaram. E ele falou, cara, só a luta pra fazer isso acontecer. Né? Só a luta pra fazer isso acontecer. Então quero te agradecer porque, daqui a gente vai sair, vai comemorar, vai pra uma pizzaria comemorar. Eu achei que nunca isso ia acontecer. Então isso partiu de um evento, cara. Entendeu? Isso partiu de um evento, sabe? O evento é isso, é a união, ele une as pessoas, sabe? Isso é a luta. A galera às vezes tem uma vista muito negativa em relação à luta, né? E a luta não é agressividade. Quem entende de luta vai entender toda a construção para um atleta estar ali em cima, se desafiando até. O medo, né? Queria que você explicasse um pouco sobre isso para quebrar essa estigma que o povo tem que a luta é algo violento. Não, Antes de um aluno querer lutar, ele tem que passar por todo o processo, né? Ele tem que passar por um processo. Existe um processo para ele. Então, não adianta, eu quero lutar. O aluno chega para mim, ele quer lutar. Às vezes o aluno tem esse desejo com um mês de treino. Eu falei, não, você não está preparado ainda. Você tem que treinar mais para você querer lutar. Então, eu preparo esse aluno, não só fisicamente, mentalmente, entendeu? Ele tem que aprender as técnicas corretas. Eu explico para ele sobre o respeito, sabe? Na minha academia, você pode ganhar ou perder, você não vai ver aluno meu desrespeitando o adversário. Isso não existe. Eu sempre deixo bem claro, entendeu? Você tem que respeitar o seu adversário. Isso é o mínimo que você pode fazer, ganhando ou perdendo. Isso não pode sair, sabe? Então, eu tenho quase 40 lutas de Muay Thai. Quem me conhece sabe, eu nunca desrespeitei, nunca entrei em polêmica, sabe? Eu não vou muito para essa linhagem. E é o que eu tento passar para eles também, dessa forma. Então, os dois que estão lutando lá, você pode ter certeza que os dois estão preparados. Os dois treinaram para aquilo ali. E depois que acaba a luta, aí vem o resultado do trabalho. Os dois se abraçam, apertam a mão, agradecem e descem tranquilamente, sabe? Então, assim, o nível de controle emocional tá em dia, o nível técnico tá em dia, entende? Então, é sobre isso. São duas pessoas que vão ali competir, mas depois se passam pela rua e ninguém quer devolver o soco que levou na competição. Exatamente. É onde entra o profissionalismo, né, Pablo? Isso é muito importante. E, cara, esses feedbacks positivos, cara, porque eu creio que nessa caminhada que você faz, você lidar com muitas crianças, mas também pais que vê resultado nas crianças, irmão. Esses feedbacks, como é que chegam pra você, irmão? Cara, então, ultimamente eu costumo dizer que eu tô recebendo troféus e cinturões todos os dias, né? Quando eu falo troféus, cinturões e medalhas todos os dias, é um feedback de um pai falando que a luta transformou a vida do filho ou da filha dele, sabe? Um tempo atrás agora, eu fui eu sempre tive o desejo seguinte, quando eu montei a Sudeste Fight, eu sempre falei assim, cara, um dia eu vou sair na rua e vou ser reconhecido pelo meu trabalho, né? As pessoas vão me reconhecer pelo meu trabalho. Hoje isso acontece, eu saio na rua, eu vou na farmácia, no mercado, sempre saio com a minha marca, as pessoas, cara, essa academia fica onde? Às vezes nem sabe que eu sou o Pablo Souza. Mas essa academia fica onde? Pô, quero treinar, tudo mais, às vezes me reconhece. Então, e às vezes acabam falando muito bem, né? E aí teve um final de ano agora, que eu fui numa farmácia e aí eu encontrei com uma avó de uma aluna, de um aluno, e aí ela falou comigo, olha, poxa, eu tava falando do seu trabalho agora. E eu tava falando pra ela que ela tem um filho, o filho tá dando um problema, pra ela levar lá na academia, que você vai conseguir ajudar ela. E essa avó de um aluno, ele treina com a gente hoje ele tá com a gente há 4 anos, isso, há 4 anos.
Esse garoto, ele chegou lá na academia com problema de ansiedade, problema de depressão, sabe? E chegou para treinar lá com a gente, calça, casaco, e foi, assim, algo bem impactante para mim. E a avó virou e falou, olha, já tentei botar em tudo, vôlei, futebol, não gosto de nada. Me falaram do seu trabalho, trouxe aí para ver o que você consegue fazer. Foi bem assim. E eu falei, não, tudo bem, vamos fazer uma aula experimental. Ele foi e fez uma aula experimental, né, bem fechado, só falava comigo o básico, necessário. E aí, depois finalizou a aula, ele foi para casa, e aí a avó me ligou, foi e falou, olha, eu quero fazer a matrícula dele, porque ele gostou muito da aula, então eu quero fazer a matrícula dele. E como é que eu faço? Tem que ir agora? Eu falei, não tem problema não, amanhã você traz ele novamente e a gente faz a matrícula aqui. Enfim, eu sei que o garoto, ele, primeira semana, ele treinou super bem. A segunda semana a gente conseguiu tirar a calça dele e botar o short de Muay Thai, porque na luta tem uniforme, né? Como ele estava passando por uma situação, né? Lutando, né? Que aquele ali, ele também estava lutando. Ele já é um lutador. A luta interna, A luta interna dele era grande, então o professor, ele tem que reconhecer isso. É sobre lidar e entender sobre pessoas. E ali eu identifiquei aquilo ali. E aí eu consegui botar um short. Na outra semana ele conseguiu botar a camisa e eu consegui uniformizar ele. E ele já estava falando com algumas pessoas, estava mais solto no treino. Então eu estava conseguindo incluir ele dentro da sociedade. Entende? Então isso para mim já foi um ponto positivo, muito positivo. E aí eu lembro que se passaram 3 meses, ele estava muito tempo sem cortar o cabelo, né? E aí era numa segunda-feira, e aí ele chegou e falou para a mãe dele, para a avó, que queria cortar o cabelo, e aí a avó deu um jeito lá, trouxe um cara, um cabeleireiro, né, um cara que corta cabelo dentro da casa dela, porque segunda-feira é difícil abrir, geralmente os salões não abrem, né? E aí trouxe, e aí perguntou pra ele, vai passar o quê? Aí ele passa 0. Aí, 0, cabelo grande, muito tempo sem cortar cabelo, foi e passou a 0. E aí ele chegou na academia, aí ele apertou minha mão e falou assim, professor, aí, mestre, eu tô igual a você. Referência, né? Aí ele falou, tô igual a você, ele raspou a cabeça. Eu falei, pô, cara, ficou muito bom, né? Foi uma mudança incrível. E aquilo ali para mim foi muito impactante, assim, porque eu falei, cara, meu trabalho, ele tá no caminho certo. Tá refletindo, né? Tá refletindo, eu sei que eu posso fazer mais, né? Mas eu me dedico muito. Eu costumo dizer isso para meus alunos, cara, vocês podem ter certeza que vocês têm o melhor professor possível, porque eu vivo, respiro isso aqui. Você se cobra muito, né? Eu vivo, respiro isso aqui. Não só eu, mas a minha família toda tá ligada nisso aqui, sabe? Então eu deixo muito bem claro para eles. Eu deixo muito bem claro. Falei, cara, eu vivo isso aqui. Então, se você pegar meu calendário de aulas, isso vai refletir em você. Falei, cara, esse cara aqui não dorme, não trabalha, porque é aula o dia todo. É manhã, tarde e noite. Entendeu? Às vezes eu dou 12 aulas por dia e as coisas acontecem. Tá tendo aula, entendeu? Eu vim pra cá gravar, a aula tava acontecendo. Isso que eu ia falar agora, tem a galera que dá o suporte, né? A aula tava acontecendo, entende? Então, assim, 90% é comigo, mas eu tenho uma galera que me ajuda, entendeu? Então, eu penso isso, sabe? É dedicação, é esforço. E isso vai refletir diretamente nos alunos, né? Porque a gente acaba virando referência, né? Eu não nasci líder. Eu sempre falo isso também, eu não nasci líder. Hoje eu estou numa posição de líder e eu tenho que fazer valer essa posição. Isso aí. Eu tenho que me esforçar para que essa posição ela seja válida. Isso como? É no exemplo. E você falou lá atrás, no começo da nossa conversa, sobre faixa preta, né? Não é só uma faixa na cintura. É responsabilidade, é o reconhecimento das pessoas que estão em volta, porque muita gente está vendo dar uma aula, mas não vê uma evolução, uma mudança. Então, quando você vê a sua criança tirando seu mestre como referência, eu falo isso para os pais, não interfira em coisas dentro do tatame. Seja um condutor e um incentivador. Condutor, conduzir seu filho ao treino. Incentivador, apoiá-lo a não parar. Agora, dentro do tatame, existe uma pessoa que ela fez toda a caminhada para estar ali,
Um professor, um mestre de luta, ele não é só uma pessoa que tem uma faixa na cintura. Às vezes ele está trabalhando o mental dele para descobrir o mental de cada aluno. Não é um treino igual para todo mundo. Ele está observando a dificuldade de cada um. E isso reflete. Então, às vezes os pais têm essa ansiedade de tornar um filho campeão. E o campeão, né, às vezes o que levanta mais medalha que tá mais vezes não pode, né, Pablo? Sem dúvida. Eu sou muito humano para falar dessas questões, porque trabalhando com design para atleta esportivo, você acaba lidando com isso, né? Os pais têm pressa que o filho se torne campeão, às vezes, para viralizar dentro de uma internet, né? Querer ter o filho com mídia. E na sua época, eu fiz karatê 10 anos, fiz jiu-jitsu também um bom tempo. Na nossa época não tinha rede social. Era a luta como um instrumento de mudança e evolução. Não tinha rede social para provar e firmar isso. Você hoje lida muito com isso também, né, cara? Com a rede social. Lido muito com isso, né? E você falou um ponto interessante, que as mães, às vezes, ela quer que o filho conquiste medalhas, sabe? E isso é uma cultura que já vem lá de trás, sabe? Eu também tive isso, um momento na minha vida que eu queria conquistar medalhas, cinturões, só que hoje, com uma cabeça, uma visão diferente, hoje eu vejo que no final da nossa vida, não vai ser as medalhas e cinturões que vão contar. Vão ser quantas pessoas você ajudou. Entendeu? Se você me permite, o aluno mais velho que eu tenho lá é 68 anos. Ele está comigo há 3 anos. Chegou lá bem acima do peso, sedentário, sabe? E hoje ele está lá treinando, o seu Antônio. Não falta, tá todo dia treinando lá com a gente e vira uma referência para muita gente. 68 anos, você treinando. Que para muita gente, às vezes, é fim de vida, né? É fim de vida, sabe? Hoje ele se sente muito melhor do que quando ele tinha 60, 49. Isso aí. Porque renasceu. Ele encontrou uma atividade física. Prazer sabe? da vida. Prazer da vida. Então, assim, eu trocaria qualquer cinturão por algo assim, entendeu? Para mais alunos como esse. Para mais alunos como esse. Daqui a pouco a Sudoeste Fight tá com uma turma exclusiva só para pessoas de maior idade. Exatamente. Quem não, né, irmão? Exatamente. Através dele. Exatamente. E quem sabe daqui a um tempo ele possa estar ali convidando pessoas para vivenciar isso, renascer com esporte. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, atingir todos os públicos. Hoje lá também a gente tem uma turma exclusivamente só para as mulheres, Muay Thai feminino, que é uma turma que tá dando super certo, que é voltada para quê? Para perca de peso, alívio de estresse. A gente dá dicas de defesa pessoal, né? Tem mulheres que não conseguem treinar com homens. Tem mulheres que não conseguem treinar com homens. Tem mulheres também que não é permitido treinar com homens. Ou seja, se ela não é permitida, ela já tem um problema dentro de casa. Se o marido não deixa ela treinar com homens, ela já tem um problema. Para ela achar que não, para ela tá tudo certo, mas ela já tem um problema, sabe? Então a gente fez essa turma no Muay Thai feminino, tá um sucesso, tá crescendo cada vez mais, né? As mulheres, nosso objetivo é passar confiança, melhorar a autoestima das mulheres, que é o que está acontecendo. A gente passa dicas diárias, né, de situações que pode resolver ou até mudar a vida delas, né? Que hoje É necessário. Hoje não só mulheres lá, mas se você me permite, hoje tem criança de 12 anos que não sabe correr. Acredito. Chega para mim lá que não sabe correr. E aí eu tenho que botar para caminhar e depois fazer todo o trabalho para começar a correr. E quando corre, o pai falou, não corria. Já tá correndo. Uma coisa que era para ser simples, fica... É aquela velha frase, Pablo, a tecnologia tá ganhando força no medo. A criança, ela consegue acessar tudo dentro da internet com apenas um dedo, mas não correu. Não correu. Como criança deve correr. Para aprender a correr na fase de adolescente, correr na vida adulta. Certíssimo. Então o esporte, cara, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas, eu acredito muito nisso, né? E é o que a gente está conseguindo fazer lá dentro da Sudoeste Fight, cara. E eu tô bem contente aí com os resultados que tá tendo. Eu acho que foi até bacana que a gente conversou aqui antes no pré-podcast, de você falar que a forma como você introduz o esporte para criança, até a tela levita, que ela prefere estar treinando com você. Até porque o seu espaço é convidativo, né, irmão? Acho que você foi um cara muito... Não vou falar estratégico, não. É o lado humano mesmo, de fazer da sua casa, que realmente é a sua casa, um espaço acolhedor. Porque eu fui ali
antes de eu olhar como profissional por causa de ver o meu design exposto em algum lugar, eu fiquei e falei, cara, isso aqui é um paraíso, cara. Pássaro, ele caminha no meio das pessoas. Achei isso muito maneiro. O cachorro, ele passa. Você fez um ambiente muito bom para a pessoa até tirar esse estresse da rotina do dia a dia, que é barulho de carro, é fumaça, é isso, aquilo. Então, eu achei isso muito maneiro, cara. Eu acho que isso é importante, porque a criança, às vezes, que ela busca tela, ela quer estar ali correndo no teu espaço, treinando e se preparando. Não, sem dúvida nenhuma. As crianças hoje chegam lá no Muay Thai Kids ou no Juvenil, as crianças chegam, já levam milho, já jogam milho pra galinha, sabe? Alimentam um passarinho. E eles querem estar correndo, sabe, ali, eles se sentem em casa. Esse é o nosso objetivo, é construir um ambiente que você chega e se sinta em casa, entendeu? E toda casa tem animais, toda casa tem coisas que você se identifica, entendeu? Então, o nosso espaço é bem acolhedor, né? O nosso público também, ele é muito bom, os alunos são muito bons. Isso reflete muito no ambiente, no lugar, no professor, né? Isso a gente consegue estar passando para eles e eles pegando e levando a filosofia da academia, que é acolher as pessoas realmente. É isso. Pablo, a gente tá num caminho bacana do podcast aqui, né? Eu já tô indo pros caminhos finais, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, irmão. Claro, sem spoiler futuro, mas assim, você como gestor, você como líder desse movimento que é a Sudoeste Fight, que está com grande potencial e crescendo cada vez mais. O que você vê para o futuro da Sudoeste, irmão? Cara, eu consigo ver um futuro bem próspero, né? Porque assim, eu tenho, como eu te falei, né? Eu tenho vários projetos, eu pretendo abrir outras filiais, né? O Sudoeste Fight Arena não é para ficar só em Itaipuaçu. Isso que eu ia falar. É para expandir, fazer em outros lugares, né? Talvez agora não seja o momento, a gente está construindo uma base ainda, uma base forte, mas o objetivo é expandir, né? Qual que está sendo a prioridade agora? Montar um time, né? Como você faz parte do time, está comigo desde a primeira edição, é montar um time. Então estão chegando pessoas boas para agregar, para me ajudar, né? Que eu sou um cara que eu gosto de ouvir muito, né? Eu aprendo com você, eu tenho uma facilidade de ouvir, nem todo mundo sabe ouvir, né? Eu tenho essa facilidade e isso me faz evoluir, né? E, então, assim, eu vejo a Sudoeste Fight com uma marca para o mundo, sabe, cara? Para o mundo. Eu penso muito alto, né? Eu tenho boas pessoas do meu lado que pode me ajudar a fazer isso acontecer, né? Então, tenho muito pé no chão também, mas eu acredito que eu vou levar essa marca aí bem longe aí. Acredito, irmão. Dentro disso que a gente conversou, é uma reflexão. Eu escutei ontem na internet, isso é muito importante. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar, né, irmão? Sem dúvida. Peguei essa frase na internet, fiquei com isso na cabeça e hoje você veio falando justamente sobre isso. A gente tem que ter... Falo muito a gente saber enxergar as pessoas e não ver, porque a gente vê todo dia todo mundo, mas a gente não enxerga, às vezes, a necessidade de alguém, de ajudar alguém, e escutar e ouvir. A gente tem que ter esse sentimento muito, muito apurados, porque lá atrás existiu um Puscria, existia um Sudoeste Fight que precisava ser visto e ouvido, e não que a gente não vai ouvir e enxergar agora, mas é porque a gente está formando uma base sólida, né? E os olhares bons e ruins chegam, né, Pablo? Eu creio que você passa muito por isso. Então, por isso que é muito importante quem está nos bastidores cada vez mais fortalecer o movimento da Sudoeste, o movimento do Puscria, porque são duas pessoas que o Pablo rala hoje ainda, talvez bem mais do que empregado para alguém. Dorme pensando, acorda pensando, treina, prepara profissionais. Achei bacana isso que você está falando da expansão do Sudoeste Fight, não só ser resumido ali em Itaipuaçu. E isso tudo
é um cansaço, porque ele não para pensar sem dar aula. Ele tá dando aula, eu acredito que você tá dando aula e tá pensando em alguma coisa. 24 né, horas. irmão? Mas eu respiro isso, né? Não tem jeito. Não só uma função, né? São várias funções. Como eu falei com você, hoje, quem empreende trabalha 24 horas, não são só 12, quando É isso aí. eu trabalhava de CLT. Não, hoje é 24 horas pensando e fazendo as coisas acontecerem. E melhorar para você e para as pessoas que estão com você, querendo ou não. Exatamente. A galera que cavou, como você falou, né? Do copo d'água, né? Quem bebeu água quente comigo vai beber da minha água gelada. Tá entendendo? E isso é muito importante. Sem dúvida. Irmão, eu gostaria de agradecer você aqui hoje, né? Eu e o Pablo, para quem tá vendo esse bate-papo aqui, pensa que a gente se conhece de longa data, não. A gente se comunica muito profissionalmente. O Pablo foi um cara que me fez despertar, nunca falei isso pra você, tô falando aqui agora, tá? Me fez despertar pra dar continuidade ao CJR, porque você valorizou o meu trabalho, um cara que me chamou pra conversar, porque viu o meu trabalho, e a gente manteve essa amizade. Somos muitos humanos, né? Hoje fico feliz e honrado. Eu fico muito feliz de toda vez. No último evento acabou, eu já comecei a elaborar outro. Sim. Que eu sabia que ia chegar a mensagem sua. Então a minha cabeça hoje funciona assim. Eu tô fazendo essa edição e eu tô pensando na próxima. Eu já me sinto. É isso aí. Eu já me sentia dentro do Sudoeste Fight. Compareço pouco, mas o Pablo sabe a minha correria. Então, quando eu não vou, me dói muito o coração. Essa eu vi o Arona lá, eu sou muito fã do Arona de assistir por fita cassete. Eu te deixo já de antemão assim. Então, quando eu não vou é porque eu tô vendendo alho, eu tô fazendo design, tô correndo atrás de dinheiro. Mas fico imensamente feliz de todos os convites que ele me faz pessoalmente, de querer minha presença e entender a minha ausência. E o melhor, né, irmão? Quando eu comecei a fazer o Puscria e comecei com essa dinâmica, você querer patrocinar. Isso que eu falo pra vocês, um cara que eu presto serviço como CJR e devolve isso pra mim, querendo fazer uma ajuda no meu projeto, irmão. Então só tenho que te agradecer. Ter você aqui hoje é muito mais importante do que todo o trabalho CJR Sudoeste, mas sim Carlos e Pablo, da amizade consolidada e fechada. Amizade para mim não é questão de anos, e sim de respeito e lealdade, no qual eu tento ser e mostrar isso para você a todo instante de Pablo, manda mensagem para mim independente do horário. Quando eu dormir, eu vou falar que eu dormi. Quando eu estiver cansado, eu vou falar para você que eu estou cansado, que o amigo ele tem que ser leal e verdadeiro. Transparente, né? E me dedico muito para estar entregando o melhor para você como CJR. E isso é importante. Então, só agradecer, irmão. Queria que você deixasse uma consideração final. O Cria aqui tem sonho e às vezes ele bota barreiras no sonho, além das barreiras que a sociedade, a família, a rede de apoio impõe. Se não fosse você lutar pelos seus sonhos, você não estaria chegando. Fala pro Cria aí, irmão. Verdade. Galera, então, o que eu tenho para dizer para vocês é que nunca desista dos seus sonhos, né? Corra atrás, não vai ser fácil, né? Muitas pessoas não vão acreditar no sonho de vocês, né? Outras vão fingirem acreditar, né? Mas só depende de você. É o quanto você está disposto a pagar o preço, é o quanto você quer aquilo ali, né? Então, eu sempre costumo dizer, identifique o que você é bom, acredite que todo mundo tem um dom, acredite que todo mundo tem um caminho, basta você acreditar e descobrir o seu caminho, né? Então, é isso, o trabalho devolve. Se você se dedicar, se você correr atrás, não tem como dar errado. Talvez você não consiga em um mês, em um ano, mas uma hora a sua sorte vem, e é aquela sorte trabalhada, não é mole, né? Mas é isso, você pode, você é capaz. Se eu conseguir, se eu estou conseguindo, você também pode, sem dúvida nenhuma. E é isso. Desde já também quero te agradecer, irmão, que eu sempre costumo dizer, pessoas que estão caminhando se encontram, né? E você é um cara que eu olho para você e eu me vejo, né? Eu vejo a sua correria, eu sei que eu sou correria também, então às vezes as pessoas verem, cara, o Pablo ali, né, no evento, vê você aí fazendo suas paradas, mas não sabe o que tem por trás, sabe? As pessoas não sabem o que tem por trás. Então isso é muito importante. Então eu sempre vou valorizar pessoas de verdade. Eu sei que a gente sente quem é de verdade e quem é de mentira. A gente consegue sentir,
né? E você é um cara que, pô, tá comigo desde o início. Eu sempre falo com você, meu sonho é trazer você pro time, né? Ser definitivo. Você já é, mas é ser definitivo mesmo. É levar a Sudoeste Fight Arena lá no alto e você vai estar junto comigo, porque foi o cara que acreditou, sabe? Foi o cara que tava ali junto comigo. Porque se fosse outro, ia cobrar 2, 3 vezes mais. É sobre preço, sobre valores, né? Ia querer sugar, sabe? E pra gente que tá começando, é muito difícil. A gente precisa de pessoas que apostem na gente, entendeu? Pessoas precisam de pessoas. E você foi um cara que acreditou, entendeu? Foi o que você falou. Pô, tá desde o primeiro. Até você teve uma dúvida, né? Desde o primeiro, sabe? Estamos indo pra 5ª edição. Edição especial. Tenho certeza que a gente vai bater recorde de público. Pode ter certeza que você pode esperar no outro dia mensagem minha para elaborar já o próximo evento e a gente vai estar junto sempre aí. Tamo sim, irmão. Tamo junto. E é sempre, eu costumo dizer para meus alunos, não é quem chega primeiro, é quem vai ficar até o final. Esse é a parada. Não é quem chega primeiro, é quem está disposto a ficar até o final. Alunos todos são, discípulo é uma questão de escolha. Você pode escolher o que você quer ser, entendeu? A minha missão é o que? É valorizar a cada amizade, é valorizar a cada aluno, a cada lealdade. O aluno que ele vai descobrir e vai querer ficar ao meu lado, com uma amizade também. Isso aí. Entendeu? É livre-arbítrio. Cada um pode tomar qualquer decisão, tomar qualquer escolha, entendeu? Basta você identificar o que você quer. Então, eu acredito muito nisso. Entendeu? Então a nossa conexão aqui é muito boa e eu quero manter isso aí por muito tempo, porque você merece, né? Isso aqui é só o início, tenho certeza que você vai conquistar muitas coisas ainda e a gente vai estar aplaudindo aí e te dando os parabéns, que é só algo que você sabe que você vai conquistar. É só questão de tempo. Tamo junto, irmão. Valeu. Abraço. Cria, esse episódio aí é sensacional. Eu vou deixar as redes sociais da Arena Fight, né? Sudoeste Fight Arena, vou deixar tudo na descrição para vocês. Não é uma imposição, mas a gente começar a engajar o que merece engajamento. Pessoas reais, com conexões reais, que entregam coisas reais. Então eu vou botar na rede social para você estar conhecendo o trabalho do Pablo, não só seguir, conhecer para ver a verdade. Valeu, cria? Tamo junto.